Tudo bom, pessoal? Eu, Pablo Farias, trabalho como corretor de imóveis aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e fui convidado pelo Summit Brasil USA para bater um papo com vocês sobre a realidade de mudar para os Estados Unidos. E eu não sei se eu era o cara mais indicado para isso não, mas fui escolhido para essa tarefa. Eu tô aqui nos Estados Unidos há mais de década já. Eu cheguei nos Estados Unidos aqui com o visto de turista e logo no meu primeiro mês ou segundo mês eu apliquei para o famoso visto L1. E o visto L1 hoje já não é um visto tão legal, mas eu vou deixar isso para os advogados aqui de imigração bater um papo sobre esse assunto. Mas para você entender um pouquinho, eu passei por esse processo de não entender como é que as coisas funcionavam aqui, pisar aqui nesse país e quando chegar aqui, conhecer uma pessoa que falar que era a melhor opção aplicar para um visto de negócios aqui, apliquei, montei uma gráfica, fiquei com essa gráfica durante os seus 8 anos e meio mais ou menos. Com 3 anos e meio que eu tinha essa gráfica, eu consegui pegar o meu green card. E eu sei que a minha história parece ser uma história muito simples, muito rápido, sucesso muito tranquilo. E não, acho que sucesso é mais uma realização pessoal do que qualquer outra coisa. Eu não acho que sucesso está ligado a números, está ligado a se você está realizado, né, no teu pessoal, e junto com a tua família, se você tem a alegria de fazer aquilo que você faz todos os dias. Só que as pessoas têm uma concepção muito estranha sobre os Estados Unidos. A primeira coisa que as pessoas criam na cabeça é que esse é um país das maravilhas, onde você nunca vai ter problema nenhum. É lógico que se a gente fizer a âmbito de comparação Brasil e Estados Unidos, a gente vai sentir uma diferença muito grande, principalmente na questão de adquirir as coisas, de acessibilidade, de segurança, de mobilidade, de assistência do Estado. Você vai sentir uma diferença muito grande. Ah, Pablo, assistência do Estado não. Quando eu falo assistência do Estado, eu não estou tocando na área de saúde. Eu estou tocando na área de serviços mesmo, aquilo que você precisa, né? Você ter, por exemplo, o teu filho ir para a escola e você não precisar pagar pelo ônibus que pega ele na porta do teu condomínio e não precisar pagar pelo material que ele usa, não precisar pagar pela estrutura da escola que ele tem. Isso é fantástico. Ah, Pablo, você paga porque você paga com os impostos. Sim, mas no Brasil a gente paga os impostos e não tem esse retorno todo. Então, quando você começa a fazer esse tipo de comparação, por exemplo, se eu fosse fazer vídeo na internet, eu tenho um canal no YouTube, o Pablo Farias na América, onde eu dou muitas dicas para as pessoas que vão chegar aqui agora. Não só sobre imóveis, mas sobre vida, até porque eu acho que imóvel é o menor dos teus problemas, né? Você tem que fazer um planejamento muito legal da tua vida aqui. Então, quando você começa a fazer esse tipo de comparação, pode trazer um conteúdo legal, trazer muita gente, encher o teu canal, encher as tuas mídias sociais, mas eu acho que esse não é o ponto, porque as pessoas que têm interesse de viver nos Estados Unidos ou de empreender nos Estados Unidos, elas precisam entender como as coisas funcionam por aqui. Tá, Pablo, e como funciona? Funciona o seguinte, eu não tenho como criar uma cartilha, ninguém que vive aqui tem como criar uma cartilhazinha. Em criando essa cartilha, onde você siga um manual A, B, C, D de como fazer as coisas por aqui. Você tem que praticamente viver. Aqui eu diria que você tem que fazer quase que um internato. Lembra daqueles seminários, aqueles cursos onde você passava o dia inteiro estudando? Nos Estados Unidos eu acredito que é assim. É um país maravilhoso, é um país onde eu disse uma vez que eu acredito que aqui é um país mais social do que muitos países que se declaram no rumo, ou pelo menos na trajetória do socialismo. Porque aqui você tem o camarada que pode comprar um telefone, e ele pode ser do faxineiro até o dono do estabelecimento a qual ele está fazendo a faxina. Aqui você tem na escola pública estudando com o filho do prefeito da cidade e também o filho da pessoa mais simples da cidade, se ela morar naquele distrito onde a escola atende aquelas casas ali. Então, você tem uma acessibilidade que é muito difícil encontrar isso no Brasil, onde você pode estar morando do lado da garçonete que te atende no restaurante que você vai, porque ela tem condições de morar no mesmo condomínio, ela tem condições de usar o mesmo carro, ela tem condições de visitar os mesmos lugares que você visita. E eu estou falando isso porque esses pontos todos sabem.
Esses pontos, o empreendedor sabe que se você vir empreender nos Estados Unidos, as possibilidades de você ter sucesso são muitas, mas você precisa de alguns pontinhos para que as coisas comecem a andar. E você precisa viver um tempo para que as coisas comecem a entrar na sua cabeça, né? Não adianta você querer trazer o que você conhece de Brasil, que você conhece da tua história aí como empreendedor, da tua história como uma pessoa num convívio social e tentar aplicar isso aqui, a não ser que você for viver só no meio de brasileiro. Eu acredito que essa não é a tua intenção. Então, os Estados Unidos é fantástico, mas esse processo de adaptação para mudar para os Estados Unidos, ele requer muito esforço, muito treino, muita força de vontade. Como? Cultural. A cultura é muito diferente. Se você for para locais muito latinos, talvez você não sofra tanto essa diferença de cultura, mas mesmo assim você ainda vai sentir alguma coisa. Se você for para locais onde são bem mais fechados, bem mais com o nativo americano, e não estou falando do índio, estou falando do americano mesmo, segunda, terceira, quarta geração, até porque é difícil você encontrar um americano de fato americano. Normalmente alguém é descendente de alguma coisa. Não é fácil. A primeira sensação que você tem quando você, por exemplo, não fala inglês é que as pessoas não gostam do seu jeito, ou estão com algum tipo de discriminação com você. E aí você começa a entender que não é bem assim, que na verdade você não consegue se expressar e então vocês não conseguem ter uma comunicação legal. Então essa adaptação é uma adaptação que muitos por aí vendem como se fosse a coisa mais simples do mundo, vendem-se como se fosse a Disney, né? E não é. Não é, porque o que eu vi de famílias que vieram para cá com muito dinheiro, não conseguiram adaptar e foram embora para o Brasil. O que eu vi de famílias que vieram para cá, montaram alguma coisa, não conseguiram fazer dinheiro, perderam os seus bens e foram embora para o Brasil. O que eu vi de famílias que vieram para cá sem nenhum planejamento imigratório e de repente venceu o seu visto, ficou ilegal e amaram o país, conseguiram oportunidades aqui e tiveram que ir embora por motivo maior, uma deportação, ou porque não conseguiu documento, ou porque chegou aqui mal assessorado, deixou expirar a sua permanência legal no país, seus filhos começaram a estudar, fizeram a elementary school, fizeram a middle school, fizeram a high school, e aí quando chegou na high school ganhou boas notas, ganhou uma bolsa, e quando ganhou uma bolsa de estudo, essa criança ia para a faculdade, e esse camarada que foi mal assessorado, não tem social, não tem como ficar legal aqui no país, e o que ele fez? Ele então foi tentar colocar o filho na faculdade. Chegando na faculdade, queria usar o crédito que ele ganhou na high school, na middle school, e chegando lá disseram, olha, ele não pode fazer faculdade porque seu filho não está legal no país. Ou seja, o camarada passou a vida inteira, ficou aqui, viveu uma vida sem documentação, o filho conseguiu uma bolsa e quando foi estudar, essa bolsa não pôde ser utilizada porque ele foi mal assessorado, né? As pessoas chegaram, vou comprar um negócio, tem alguém vendendo um negócio fantástico, que dá muito dinheiro, vamos comprar esse negócio. Compra o negócio e de repente descobre que não dá para manter o negócio andando como imaginou que seria, ou os números não vieram com o retorno que esperavam, ou você não consegue manter funcionário, não consegue uma comunicação legal com as pessoas, ou não entende muito bem como as coisas andam, ou tem algum problema de legislação, porque imaginou que no Brasil daria certo, mas chegando aqui o negócio que você foi montar e a melhora que você quis fazer nesse negócio não funcionou porque a legislação é que é diferente. Então, essa questão cultural é muito difícil de colocar na cabeça do brasileiro. É muito difícil dele entender como é que isso funciona aqui. Ele tem os seus costumes, ele acha que às vezes uma conversa vai resolver uma situação e não tem jeito, aqui é tudo muito mecânico. Então, essa adaptação eu vejo as famílias sofrerem bastante. Porque vivem bem, moram bem, andam de carro bom, os filhos vão para boas escolas, têm segurança, têm paz, mas não conseguem se adaptar no país. Tá, Pablo, mas então o que fazer? O que fazer é estar com a mente aberta. O que fazer é tentar ingressar na cultura. O que fazer é tentar pesquisar muito antes de tomar passos bruscos, né? Pesquisar como? Você quer montar um negócio? Você quer vir com a sua família? Começa a bater um papo com o advogado de imigração. Começa a bater um papo com o contador para ver a questão tributária. Muitas pessoas não sabem que se você passar
a regra é 180 dias, a média de 180 dias nos últimos 3 anos, mas vamos colocar uma data aí. Quem não sabe do que eu estou falando, se você viver nos Estados Unidos, vamos colocar de forma simples, mais de 140 dias por ano aqui, mesmo que você seja turista, você pode ser considerado como uma pessoa que tem que pagar impostos aqui. Você já vai ter que ser um contribuinte aqui. E as pessoas às vezes não têm esse tipo de conhecimento, aí começam a viver aqui sem fazer um planejamento tributário e podem pagar impostos altíssimos. Não vou entrar nessa questão, porque você deveria bater um papo com um contador sobre essa questão. Mas o que eu estou dizendo é, não acredite em tudo que falam sem antes fazer o teu estudo, que voltando ao que eu falei, sem antes fazer um planejamento tributário, sem antes fazer um planejamento de imigração. Não custa nada você conversar com 1, 2, 3 advogados, né? Ah, não, eu vou comprar uma casa. Gente, comprar uma casa é a coisa mais simples do mundo. Você pode comprar uma casa agora. Por exemplo, eu que sou corretor de imóveis, eu tenho acesso a qualquer imóvel à venda. Se está à venda, eu tenho acesso, eu posso te vender sem problema nenhum. Então, esse não é problema, e dolarizar o teu patrimônio é uma decisão super inteligente. Agora, comprar a casa não vai resolver os teus problemas, não vai resolver os teus problemas imigratórios, não vai resolver os teus problemas de adaptação da cultura, adaptação do país, adaptação dos filhos. Muitas pessoas preocupam demais com os filhos. Colocam o filho na escola de inglês, colocam o filho para se adaptar no estilo americano, e olha, todas as famílias que eu vejo vir para cá, o que acontece com as suas famílias? Nos seus primeiros 6 meses, eles têm uma luta muito grande com seus filhos para adaptar os seus filhos aqui. Depois que os filhos estão adaptados, que são 6 meses mais ou menos, esses pais, essas pessoas, eu já falei isso em um vídeo meu no canal do YouTube, demoram aí 5, 6, 7, 10, 15 anos para se adaptar porque se preocuparam demais com a adaptação dos filhos. Sendo que a maioria, eu digo que 98, 99% das crianças que chegam aqui ou adolescentes conseguem se adaptar nos seus primeiros 6 meses e depois estão totalmente ingressados na língua, na cultura, na forma do proceder aqui, já estão americanizados. 6 meses já estão americanizados. E os pais ficam com dificuldade. Então, se você quer vir, comece a fazer um planejamento. Estudar inglês é muito bom. Entender a cultura é muito bom. Se preparar de forma que você tenha condições imigratórias para ficar aqui legalmente. Se preparar financeiramente, porque muito provavelmente no começo, se você for chegar aqui, mesmo com um visto de trabalho, você não vai conseguir fazer dinheiro logo quando você chega. E isso é fato. Qualquer lugar do mundo, eu acho que quando você vai implementar um negócio, você demora pelo menos aí 1 ano para poder começar a fazer dinheiro de fato. E as pessoas às vezes querem chegar e já começar a fazer dinheiro. Ah, eu vou comprar uma companhia já andando. Esse você tem que pensar muito bem sobre isso, né? Eu levo sempre do princípio o seguinte: está vendendo um negócio. Se está vendendo, qual o motivo da venda, né? Vamos dizer o quê? Que 10% dos negócios que se vendem por aí são negócios que tem relocação de pessoas, que as pessoas cansaram daquilo, querem mudar de ramo, ou talvez mais, 20%. Existem bons negócios à venda? Existem bons negócios à venda. Mas você precisa analisar aquilo que você vai entrar, se você tem capacidade para manter aquilo. Quando eu falo capacidade, não adianta nada você vir com a sua família, colocar todas as esperanças que você acabou de comprar uma loja. Essa loja vai dar dinheiro, mas você não fala inglês, você não entende como funciona a legislação, você não consegue se comunicar direito com seus funcionários, você às vezes não tem permissão de trabalho, está com visto de estudante, alguma coisa, não pode participar efetivamente desse negócio, você tem que ficar meio que atrás nos bastidores desse negócio, porque se alguém te ver trabalhando, pode causar um problema para você no seu visto, porque visto de estudante não pode trabalhar. Então, existe uma necessidade fundamental de planejamento. Para a família, eu acho que um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam aqui é a solidão. É a solidão, é a falta de amigos, é a falta dos parentes. Muitas pessoas são muito coladas nos seus parentes no Brasil. Então, essas pessoas sofrem muito. Só que se você der tempo ao tempo, o que vai acontecer? No Brasil você tem um convívio de 20, 30, não sei qual a sua idade que está me assistindo, qual que é as pessoas que estão me assistindo,
Mas se vamos dizer que você tenha 40 anos de idade, você demorou 40 anos para poder criar um convívio social. E aí você chega nos Estados Unidos hoje e quer criar o mesmo convívio social em um ano, não dá. Então tudo demora tempo. Saber filtrar as amizades que você tem para ter boas amizades aqui, dá para fazer isso sem problema nenhum. Também não se prive de fazer amizades com brasileiros. As pessoas às vezes vêm para cá tão chateadas com ter sido enganado no Brasil, ou com a corrupção no Brasil, falta de segurança, que não querem nem conviver no meio de brasileiros. Não faça isso, porque nós pensamos de forma parecida. Então ter amigos brasileiros faz bem para a alma, faz bem para a sua família, aquele jeitinho brasileiro. O americano, não estou falando do jeitinho ruim, eu estou falando do jeitinho brasileiro caloroso, fraterno. O americano é um pouco mais frio. Tenho amigos americanos, mas são sim um pouco mais frios. Então, você precisa de um planejamento, você precisa de todos os lados. Planejamento tributário é super importante para quem faz um bom dinheiro no Brasil. Planejamento financeiro para se manter aqui o tempo que você não estiver ganhando dinheiro. Pablo, como eu faço esse cálculo? Como você faz esse cálculo é o seguinte, vamos lá. Se você for viver na região, por exemplo, do sul da Flórida, vamos dizer uma família aí com 4 pessoas, você vai gastar entre 6 mil aí dólares mais ou menos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, 6 mil dólares por mês. Então pega esses 6 mil dólares no sul da Flórida. Para Orlando você diminui um pouco mais na questão da moradia ou da casa ou do financiamento, do seja o que você for fazer. Até alguns seguros em Miami são um pouco mais caros do que na região de Central Flórida. Mas você multiplica isso por 6 ou por um ano para você ter pelo menos a sua reserva aí. E com essa reserva você sabe que se você não fizer dinheiro, pelo menos as suas contas estão ali pagas. Mas muitas pessoas contam que já vão chegar e vão começar a fazer dinheiro. Uma outra coisa é o processo de adaptação de quem você é e quem você vai ser aqui. Muita gente diz assim, não, você nos Estados Unidos não é nada. Não concordo muito com essa frase. Eu acho que todos nós podemos carregar as nossas experiências, podemos carregar a nossa bagagem para os Estados Unidos, só que entender que lá nós não estamos aptos a exercer quem nós somos na sua integralidade. A gente não vai poder fazer isso. Então, se você é juiz no Brasil, chegando aqui, você não é um juiz, você é um cidadão comum que tem um conhecimento profundo na área jurídica no Brasil, né? Não adianta, o problema é que no Brasil a gente está acostumado um pouco com os prestígios, né? E principalmente quem tem cargos altos, e é muito difícil às vezes matar o ego, né? Você chega do Brasil, vamos dizer que você chega para cá e aplica para um visto e você pega permissão de trabalho e você tendo, não vou entrar no qual visto, mas você tendo permissão de trabalho, lá no Brasil você era um gerente de 3, 4 mil pessoas e quando chega aqui você tem que trabalhar, sei lá, numa loja pequena onde você é funcionário e atende a um gerente que não tem a capacidade de gestão que você tem, né? Mas é um processo natural para você começar a subir na sua vida profissional aqui. E tem muitas pessoas que não têm essa capacidade de descer um step aí, de descer um passo. E isso é uma coisa difícil também. Algumas pessoas sofrem muito por não ter o que fazer logo quando chegam aqui, e eu sempre digo para as pessoas o seguinte: se você não tem o que fazer quando chegou, vamos dar o exemplo de alguém que está num visto de estudante, por exemplo, você não tem o que fazer quando chegou, não te custa nada prospectar aquilo que pode te dar um dinheiro no futuro. Eu explico melhor. Você chegou no visto de estudante, sua esposa está estudando, ou você está estudando, seu esposo não está estudando, ou vice-versa. Você pode muito bem, se você trabalhava, sei lá, com ótica no Brasil, você pode muito bem visitar um monte de ótica. Você pode muito bem conhecer várias óticas, você pode muito bem conversar com contadores, você pode muito bem pesquisar online, saber como é que monta uma ótica. Ou então estar com a cabeça aberta para ver o que você vai montar aqui, para poder ganhar uma grana, né? Então, ocupe o teu tempo aprendendo sobre esse local. Eu lembro que uma família queria montar uma loja de bebidas fortes e quando essa família quis montar essa loja de bebidas fortes, eles não pesquisaram direito e montaram a loja de bebidas fortes, mas descobriram depois que a licença para alguns tipos de bebida podia chegar até 100 mil dólares por ano, que foram mal informadas. É aquilo que eu falei, falta de planejamento. Eu sempre digo que o brasileiro ele tem um negócio.
ele acredita, ele é muito místico, né? Então ele acredita muito que Deus vai abençoar. Ele abre uma porta e fala que Deus vai abençoar. Eu não fiz muitas pesquisas. O meu conselho é: faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa de viabilidade daquilo que você for montar. Né? Ah, quero montar uma pizzaria. Sim, paga uma empresa para fazer uma pesquisa e ver qual a viabilidade de montar uma pizzaria naquele local que você quer montar e se de fato funcionaria ou não funcionaria. Né? Então, eu acredito que o planejamento é uma das coisas mais importantes nessa questão de mudar para os Estados Unidos. O choque cultural vai ser muito grande. A falta, das vezes, do prestígio que nós temos no Brasil e quando chega aqui tem que construir uma vida nova e ganhar respeito novamente, também é um negócio que machuca muitas pessoas. A solidão é um negócio que pode machucar muitas pessoas, se está sozinho. Hoje você ainda tem que agradecer a Deus porque nós temos aqui hoje a facilidade de pegar um celular e poder falar de vídeo com os nossos familiares no Brasil. Mas eu sei que é dolorido, eu sei que é doído. Agora, eu te falo, e falo de todo coração, eu passei por várias situações aqui, trabalhei em muitas coisas, eu estacionei carro, entreguei pizza, trabalhei como garçom, fui valet parking, fiz um monte de coisa, motorista, e eu te falo, eu faria tudo novamente, não existe trabalho ruim ou trabalho bom aqui, existe trabalho que você gosta de fazer. Tem emprego pra caramba, tua família vai ter segurança, tua família vai ter qualidade de vida, você vai poder dirigir o teu carro e voltar sem ficar preocupado se vão te assaltar ou se não vão te assaltar. Você pode fazer um planejamento financeiro por mês e não vai ter uma inflação onde vai haver uma variação muito grande daquilo que você está acostumado a comprar. Eu digo um exemplo, só para você entender o que eu estou falando. Quando eu cheguei aqui, a Coca-Cola de 2 litros custava perto de $1. Hoje, depois de 14 anos aí, a Coca-Cola custa perto de $1. E a Coca-Cola, mesmo no Brasil, custava R$2 e pouquinho. Hoje custa o quê? 6 e pouco, 7 reais. Então, você pode se planejar de forma inteligente, pode se planejar de forma cautelosa aqui, que as coisas não vão ter tantas variações como a gente está acostumado a ter no Brasil. Então vale a pena, não é fácil baixar o ego, não é fácil ficar longe dos teus familiares, mas é muito fácil ver teu filho ter qualidade de vida, é muito fácil ver muitas oportunidades em vários setores para você montar aqui, é muito fácil ter segurança, é muito fácil ter acessibilidade. Então o que é bom normalmente a gente acostuma, mas não pense que a cana é só doce não, porque ela também é dura e você vai sentir isso nos teus primeiros anos aqui. Não adianta, você acabou de chegar, você não vai fazer dinheiro como você imaginava que você iria fazer. Pode acontecer um milagre de um ou outro fazer? Pode sim, mas na sua grande maioria não. Vamos falar para a grande maioria. O que for exceção, maravilha, né? Então é isso, pessoal. É isso. Mudar para os Estados Unidos é um sonho que muita gente tem. Eu não tinha esse sonho. Quando eu vim para cá, eu não imaginava que eu iria ficar aqui. No meu primeiro mês que eu estava aqui, eu pensei comigo, eu não quero voltar nunca mais para o Brasil. E graças a Deus estou aqui hoje, estou com a minha família, estou feliz e, como eu disse, faria tudo novamente, tá bom? É um bate-papo que eu queria fazer com vocês aqui. Se não conhece as minhas redes sociais, eu dou muita dica legal, tem muita informação de graça ali nas minhas redes sociais, no blog, no queromoraremorlando.com, no canal do YouTube, no Facebook. Eu trabalho com venda de imóveis, mas criei o canal para começar a ajudar as pessoas com informações legais. Tá bom? Agradecer a oportunidade para o Summit Brasil USA aí, e logo vem outra palestra aí onde eu vou bater um papo sobre imóveis, sobre investimentos em imóveis aqui. Beijão no coração de todos, fiquem com Deus e é isso aí. Tchau, tchau.